Saudações, habitantes do mundo dos 12. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu passei a luta do Heliocalypse, onde você luta ao lado de Pandora contra Babidur. Essa luta era considerada a luta solo mais difícil do jogo, pelo menos antes da atualização 2.70, e o motivo dessa dificuldade era que se a Pandora fosse derrotada, você perdia a luta. E como a inteligência artificial dela tinha de tudo, menos inteligência, essa luta se tornava muito difícil, especialmente por algumas classes. Porém, depois da atualização 2.70, nós jogadores que controlamos a Pandora agora. Ficou muito mais fácil e muito mais justo, na minha opinião. Nesse vídeo eu venci a luta com o meu Kra, mas também vou fazer outros vídeos das minhas 5 Ultra classes. Basta você pesquisar Babidur no meu canal se você quiser ver alguma classe específica que não seja essa. Lembrando que toda vez que você utiliza um feitiço de danos que não necessita célula ocupada, ou seja, um feitiço que você pode mirar no chão, o Babidur é atraído até você por uma célula para cada linha de dano. Feitiços de danos lançados em alvos sempre atraem o Babidur, independente se necessitam células ocupadas ou não. Golpes em área causam apenas uma atração e não várias atrações para cada alvo afetado. A Pandora também consegue atrair o Babidur com o feitiço de danos dela, mesmo se utilizado no chão. E, caso o Babidur esteja em uma célula adjacente a alguma entidade do seu time, essa entidade vai tomar uma mordida do Babidur, para cada linha de dano. Por esse motivo, é praticamente impossível tancar o Babidur no mano a mano. Você sempre tenta construir uma distância segura, para que você não sofra essa mordida de contra-ataque dele. Uma informação importante e útil é que a arma não ativa essa atração e o contra-ataque do Babidur. Então você pode usar a arma para ser o seu dano principal e utilizar feitiços de danos com a intenção de posicionar. Uma grande dificuldade dessa luta é que o Armin Fiel tem um feitiço que faz você retornar para a posição inicial do seu turno. Então não adianta você andar para lado nenhum. Você quase sempre vai retornar para a célula onde você começou o turno. Isso dificulta muito o seu posicionamento. Um Kra, apesar de ter inúmeros feitiços de empurrão, a maioria deles causa danos, então isso faz com que o Babidur seja atraído. Eu testei várias estratégias, mas o que eu achei que funcionou melhor foi deliberadamente deixar o Babidur conseguir te golpear enquanto ele está sob os efeitos dos feitiços Represália e Olho por Olho. Dessa forma, o Babidur basicamente se distancia de você por conta própria, e aí você pode focar em fazer outras coisas no seu turno. Também achei muito interessante já preparar uma baliza de recuo mais para o fundo do mapa, para quando esse efeito está acabando. Dessa forma, você garante a segurança daquele turno que o Babidur não estaria sob o efeito dos dois debuffs. No entanto, é necessário posicionar a baliza de recuo com cautela, pois os inimigos golpeiam com força aqui, e sua baliza pode acabar sendo destruída antes de servir o papel dela. Felizmente, um Kra tem muitos danos, então ele consegue passar para a próxima etapa da luta mais rapidamente, onde você já derrotou o Gentirano e o Armin Fiel. Uma observação que eu preciso fazer é que eu não usei a flecha devoradora, porque ela estava bugada no dia em que eu fiz a luta. Se você usasse a flecha devoradora, mesmo que seja seu primeiro uso, o Babidur era atraído por 6 células. E embora isso pudesse ser utilizado ao meu favor, eu escolhi não utilizar porque eu já tinha a ideia de fazer um vídeo sobre essa luta. E um vídeo de luta solo que contém bugs é inútil ao meu ver. O feitiço do Armin Fiel é inconveniente, mas ainda assim tem algumas vantagens. É muito importante que você jogue em torno desse teletransporte. Sempre tente ir para o lado do mapa para onde você deseja atrair o Babidur e golpeie o máximo que conseguir, uma vez que você será teletransportado para a célula inicial de qualquer forma. Lembre-se que a Pandora não pode ser derrotada, então fique sempre de olho na vida dela. Um Kra não tem absolutamente nenhuma forma de manter a Pandora viva, então eu recomendo fortemente que você utilize um Dofus dos Vigilantes para garantir pelo menos uma cura passiva de final de turno. Se você estiver usando o Dofus dos Vigilantes, tente sempre terminar seu turno alinhado com a Pandora. Não é a posição do teletransporte do Armin Fiel. A posição que conta é a posição anterior ao teletransporte do Armin Fiel, aquela que você está quando clica no botão de terminar o turno. Utilize também o terceiro feitiço da Pandora sempre que disponível, mesmo que você use no chão. Esse feitiço cura muito a Pandora. Caso seu personagem esteja no alcance da Pandora, use esse feitiço em você, porque aí você e a Pandora serão curados, e não apenas a Pandora. Outro detalhe é que a Pandora tem muita vida máxima, então se você tiver feitiços que curam em porcentagem da vida, esses feitiços serão bastante eficientes, como por exemplo o Dofus dos Vigilantes. É importante também sempre usar o segundo feitiço da Pandora para curar o seu personagem.
Tem um alcance alto de 7 células e pode ser usado sem linha de visão. Então, tente sempre se manter razoavelmente perto da Pandora para receber essa cura gratuita, uma vez que a Pandora raramente utiliza todos os seus PAs. Em termos ofensivos, eu utilizei um set multi, porque meu Kra já usa um set multi naturalmente. Gosto muito de poder extrair tudo o que a classe tem a oferecer, e o set multi serve esse propósito muito bem. O Kra tem danos muito altos, então você acaba derrotando os dois inimigos iniciais bem mais rapidamente. Isso é particularmente bom, porque a Pandora pode acabar sofrendo danos demais se a luta se prolongar muito. Um Kra tem muitos feitiços com múltiplas linhas de dano, então tome cuidado com o seu posicionamento ao utilizar esses feitiços. Você pode acabar atraindo excessivamente o Babedur e em um único turno a sua luta pode ser condenada. Utilize das flechas de cargas do Kra como flecha punitiva e flecha de expiação, pois elas têm altíssimo dano e contam apenas como uma linha de dano e, portanto, atraem apenas uma célula o Babedur. Flechas de múltiplas linhas de dano, como flecha devoradora, flecha perseguidora e flecha tirânica, podem ser usadas para atrair o Babedur quando você conseguir atravessar o mapa e chegar numa posição favorável, geralmente no turno da baliza de recuo. Em relação à ordem de inimigos para focar, você precisa causar danos ao Armin Fiel todo turno, mas eu não recomendo que você foque ele. Eu recomendo muito fortemente que você derrote o Gen Tirano primeiro. Esse inimigo cura os aliados dele em uma quantidade bem alta e ainda faz isso todo turno. Uma vez com o Gen Tirano derrotado, suas chances de vitória aumentam consideravelmente. Foque em derrotar o Armin Fiel em segundo. Isso vai permitir você retomar o controle de posicionamento do mapa. Você não mais ficará preso em uma única célula. No entanto, tome muito cuidado, porque no turno que você derrotar o Armin Fiel, se ele já tiver utilizado o feitiço dele de teletransportar de volta para a célula inicial, você será teletransportado para a célula inicial do turno, mesmo que o Armin Fiel tenha sido derrotado. Ou seja, o feitiço dele persiste após a derrota dele, mas apenas nesse turno. Depois disso, você estará livre para se movimentar no mapa de novo. Se você conseguiu derrotar o Gen Tirano e o Armin Fiel, você já praticamente venceu essa luta. Basta tomar cuidado com a vida da Pandora. O Thumb Algoz por si só não faz muita coisa, você pode deixar a Pandora tancando ele enquanto você lida com o Babedur, causando danos e mantendo-o afastado da Pandora. Recomendo também que você não cause danos ao Thumb Algoz, porque quanto menos vida ele tem, mais ele buffa os aliados dele. Ele usa esse feitiço de buff a cada 2 turnos, e o buff máximo dele consegue chegar a 30% de danos finais, 3 de alcance, 3 PMs e 30% de crítico, se ele estiver abaixo de 20% de vida. Recomendo que ele seja derrotado por último, depois mesmo do Babedur. Nem mesmo golpeie o Thumb Algoz. Se você estiver com a Pandora tancando ele, só se cura com a Pandora e passe o turno. Não cause danos a ele enquanto ele não for o último inimigo restante. De dicas gerais, é isso que eu tinha para compartilhar. Espero que tenha sido útil e espero que você aí eventualmente vença esse combate. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!